Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Está aqui uma grande alegria, que é a da gente ver algo que Jesus falou e que se cumpriu. Quando este Espírito chegou, ele referiu-se a si mesmo como verdade. Era o Espírito da verdade que havia chegado e trouxe com ele um grande presente para a humanidade. Eu sou Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e, naturalmente, do Evangelho de Jesus. Hoje estaremos juntos por um quarto de hora e vamos falar nesse episódio sobre a chegada do Espírito de verdade. Iniciaremos, naturalmente, trazendo de volta aquele momento que está lá no Evangelho de João, em 3 oportunidades, aqui nós vamos falar apenas, em que Jesus falou do Espírito de verdade. Na primeira, está no Evangelho de João, lá no capítulo 14, é o versículo 16 e 17. Ele escreveu assim, João Evangelista, segundo as palavras de Jesus: Se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou e nem o conhece. Depois, um pouco mais para frente, ele fala dessa maneira: Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará as coisas que eu vos disse. E 3, na outra ocasião, quando vier o Paráclito, que eu enviarei da parte do Pai, ou seja, o Espírito da verdade, esse testemunhará a meu respeito. Agora nós vamos avançar para o momento em que Allan Kardec registra como foi o encontro dele, como foi que o Espírito da verdade se revelou a ele. Ele estava trabalhando, fazendo as suas pesquisas, as suas anotações, e em determinada noite ele escreve isso, está no livro Obras Póstumas, que ouviu pancadas na parede da sua casa. E por várias vezes ele parou o que estava fazendo para ir averiguar, era noite, o que havia acontecido. A esposa dele chega e também ele pede ajuda a ela para que eles juntos possam verificar tudo e não encontram nada. Como ele tinha o trabalho, no dia seguinte, na casa da médium que ele fazia as suas pesquisas, ele faz essa pergunta acerca do que havia acontecido na noite anterior. E aquele a quem ele está se referindo, conversando naquele momento, se eu não me engano, é o espírito Zéfiro. Aí Kardec faz a pergunta para ele em relação ao fato ocorrido, dizendo assim: Você ouviu, sem dúvida, o relato que eu acabei de fazer. Poderia me dizer qual era a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E este espírito o responde: Era o teu espírito familiar. E aí Kardec faz a pergunta, então, na sequência da conversa: com que fim ele foi bater daquele modo? E ele responde: ele queria se comunicar contigo. E pergunta de novo: poderia me dizer quem é ele? E então o Zéfiro responde: pode perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. E aí Kardec então se dirige pela primeira vez, a este espírito, dizendo assim: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, te agradeço o teres vindo me visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E aí ele diz, o espírito fala, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Esse é o início de uma revelação ostensiva, ou seja, trazendo do mundo espiritual aquilo que deve ser entregue à humanidade. É aquilo que Jesus, no Evangelho, disse, em primeiro lugar, e na sequência, as muitas outras coisas. Por isso, então, na doutrina espírita, o Evangelho é a base de toda a revelação. Ou seja, este Espírito, presidindo em nome de Jesus, esse movimento de trazer as coisas do mundo espiritual em caráter de revelação para a humanidade, deveria vir e veio. Relembrar o que Jesus disse e fez isso, tendo como base o Evangelho e permeado em todas as outras obras básicas também, esse que é o coração de Jesus. Bom, se ele vem relembrar o que Jesus disse, certamente é porque isso foi esquecido. E outra, se ele vem para dizer mais coisas, é porque Jesus não falou tudo. Portanto,
o Espiritismo ou doutrina espírita são sinônimos, é presidida por ele, pelo Espírito da Verdade. Um outro ponto que às vezes é levantado é em relação à identidade do Espírito de Verdade. Bom, nas obras básicas, no Evangelho, tem também no Livro dos Médiuns, algumas mensagens, no Livro dos Médiuns, o Kardec faz um apanhado bem legal, né? Ele coloca algumas mensagens lá e uma delas é assinada por Jesus. Ele faz uma consideração muito legal lá. E essa mensagem, ela é praticamente a mesma, isso está no Livro dos Médiuns, praticamente a mesma que está colocada lá no capítulo 6 do Evangelho. Mas no Evangelho está assinado como Espírito de Verdade. E no Livro dos Médiuns está assinado como Jesus. Algumas pessoas defendem que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Outros dizem que é um grupo de espíritos. E tem uma linha ainda que defende que ele é João Batista. As mensagens que são identificadas como de autoria do Espírito de Verdade, elas são com uma linguagem típica, né, da sublimidade que lembra Jesus. Essa ideia sobre a identidade do Espírito de Verdade não é fechada. A discussão ainda persiste, se alguém quer se aprofundar para fechar o assunto, mas isso é em aberto. Há indicações, mensagens, referências, como eu falei, que justificam esse entendimento, tanto para um quanto para outro dá certo. Mas, particularmente, pode ser que no futuro eu mude a minha forma de pensar conforme a gente vai estudando. Mas hoje, eu creio que o Espírito de Verdade não é Jesus. Porque no Evangelho, como eu falei no iniciozinho, Jesus fala que ele enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vem em meu nome, etc, etc. Só por essa razão. Pode ser que exista alguma outra forma de entender isso e que justifique, por exemplo, no futuro mudar de opinião, não tem problema. Mas a questão é que Jesus fala dessa forma, hoje eu compreendo assim. Tem um outro fato que está bem explicado por Emmanuel lá no livro Paulo e Estevão, que é muito interessante e dá uma ideia que me ajuda a entender esse momento de identificação de Jesus com o Espírito de Verdade. Porque ele fala assim, lá né, quando Paulo faz todas as viagens, já fez várias viagens, já fundou várias igrejas, os núcleos que foram fundados por causa do trabalho, começam a aparecer dificuldades, problemas. O pessoal manda carta para ele, procurando orientação, chamando ele para ir lá resolver certas questões, etc, etc. Só que como o trabalho cresce muito, ele fica impossibilitado de estar em todos os lugares. E aí um dia ele está na igreja, uma igreja, não recordo se é a igreja de Corinto, mas e Paulo está lá angustiado por causa dessa situação, que ele não pode estar em todos os lugares que ele é solicitado, cartas chegando, pedindo apoio, e ele fica ali concentrado, assim, aflito com essa questão, e aí então Jesus vem ao seu socorro, e diz para ele assim, conforta-o, e aí explica para ele e faz essa sugestão das cartas, para que ele escreva as cartas, que hoje nós conhecemos como as cartas de Paulo. E Jesus fala assim para ele, poderás resolver o problema, essa solicitação, essas demandas que chegam, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Vejam, em meu nome. Aqueles que são de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Aí ele diz, essa que é a coisa legal, que nos ajuda a entender a relação de Jesus e Espírito de Verdade. Aí ele fala assim, doravante, Estevão permanecerá mais próximo a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Então notem que aqui, Paulo, ele recebe as ideias que vêm, né, por inspiração de Estevão, mas quem transmite para Paulo é Jesus. Transmite para Paulo através do Espírito Estevão. Poderíamos pensar que as cartas de Paulo são de autoria de Jesus? Sim, por causa dessa explicação. Poderíamos dizer que as cartas de Paulo vieram de Estevão? Sim, também. Então, poderíamos dizer, por causa por analogia, que o Espírito de Verdade é um e que Jesus é outro, e que, embora assinem nomes diferentes, a mensagem é a mesma, portanto, a autoria, em última instância, não tem tanta relevância. Então, desde que a ideia é sublime e elevada, pode ser dada por pode ser identificada, né, com diferentes nomes, sem nenhum prejuízo. Pode, então, acontecer essa questão
dessa mensagem, por exemplo, que está assinada em um lugar por um e no outro lugar por outro, de serem da mesma fonte, que é Jesus. O Espírito de verdade falando, transmitindo a mensagem de Jesus, conforme no exemplo que Emmanuel coloca acerca da relação de Jesus, Estevão e Paulo de Tarso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que é destinado especialmente para as mensagens do Espírito de verdade, que é o capítulo 6, chamado Cristo Consolador. E lá é que Kardec coloca as palavras de Jesus, as palavras do Espírito de verdade, como aquele início assim, do conforto, da consolação, que é o objetivo do Espiritismo. Aí nesse capítulo, Kardec apresenta de início assim, uma base, que é uma introdução acerca do que tudo isso representa, e depois vem então as mensagens do Espírito de verdade. É um capítulo muito bonito, porque ali nós podemos ouvir assim, com clareza a voz de Jesus, confortando, esclarecendo, entendendo, advertindo, mas sempre com muito amor, que é a sua marca. Apresenta os valores da consolação. Quais são? O devotamento, a abnegação, a humildade, a enfermidade das almas, a compaixão, a verdade, conhecimento, amor. É de lá que vem aquela frase bonita que é dada como lema pelo Espírito de verdade, né, os mandamentos, né, de quando ele diz: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que implicações essa revelação tem para nós, em termos da vida prática? Primeiro, do ponto de vista religioso, não se trata em absoluto de privilégios de espíritas ou do espiritismo. O privilégio, falo aquele de receber o Espírito de verdade, ou como ele se mostrar para esse grupo que se formaria a partir daquele momento. Não há nenhum tipo de tratamento especial por causa, nesse contexto, né, daqueles que esposaram o Espiritismo como religião. As revelações, as lições, tudo o que Jesus falou e muito mais, tudo é para todos, porque Jesus é o guia da humanidade terrena. Então aquilo que ele envia de lá para cá não é para privilegiar, é para alcançar a todos. Aqui no feed do nosso podcast, você pode conferir lá também o episódio que eu falo sobre Jesus, explicando o papel dele para a humanidade. Portanto, dado que o Espírito de verdade chegou e que trouxe aquilo que nós hoje conhecemos como doutrina espírita ou espiritismo, isso em nenhum momento deve ser tido como objeto de vaidade para os espíritas, e nem tampouco qualquer ideia de superioridade ou de que somos um grupo especial porque a promessa de Jesus que ele fez lá atrás se cumpriu e hoje nós estamos vivendo ela de alguma forma. Não. Mas isso, no entanto, aos espíritas em especial, traz uma consequência, que é o dever ou a responsabilidade de sua divulgação, porque lembrem, é para o mundo, é para todos. Mas quando se fala disso, quando se fala em divulgação, especialmente na doutrina espírita, nós relembramos aqui aquelas palavras de Jesus lá para Paulo de Tarso. A divulgação é através do que se fala, é através do que se faz, é através de sua própria vida. Isso é basicamente o que caracteriza o nosso desafio evolutivo. De modo que, se isso puder impressionar alguém e chamar a atenção, será porque está vendo ali em nós a ideia, a opinião ligada ao modo de viver. É ali, portanto, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus vem nos falar: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. É assim, diz Kardec, que o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Traz o conhecimento das coisas, da verdadeira vida, do mundo espiritual, não mais, aliás, com aquelas ideias de privilégios, de segredos, de iniciados secretos, de grupos especiais. Não. Faz chegar a todos. Não precisa ser espírita. É receber as informações para lhe auxiliar na sua jornada aqui na Terra. Porque o que
de conhecimento a doutrina espírita nos oferece faz-nos saber quem nós somos, de onde foi que nós viemos, o que é que a gente está fazendo aqui na Terra, para onde é que nós iremos. E, por isso, atrai a todos para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Desta forma, a doutrina espírita, onde estiver, consola pela fé e pela esperança. Gente, muito obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Espero e convido vocês para o nosso próximo episódio. Se gostou, continua seguindo a gente lá no Instagram. Algumas pessoas já entraram em contato comigo. Lá nós podemos interagir melhor no @Espiritismo e Evangelho, ou pode ser lá no meu pessoal também, não tem problema, @GiltonCar. E na postagem que eu vou colocar lá sobre esse episódio, eu vou deixar todas as referências que eu utilizei para elaborar ele. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.